Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se alguém puder me avisar como que está o som, se está tudo ok. Então, aos trancos e barrancos, a gente vai seguindo e vai se encontrando mais uma vez. Hoje, mais cedo, durante a transmissão pleiadiana, nós estávamos comentando como por aqui também estamos sentindo esses efeitos, essa energia que está entrando. A gente até fez uma live na terça-feira comentando um pouco sobre essa cacetada energética que estávamos por receber. E então agora a gente vai ancorando essa energia, deixando ela agir em nós todos também, para vermos o resultado. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer ter todos vocês por aqui. Quem quiser ir comentando da onde está falando. E nós vamos abordar sobre mais um assunto hoje, querendo também comentar com vocês. Até agora há pouco aqui nos comentários estava falando sobre os portais de Nefertiti e já dizer para todos que quiserem se conectar com as energias do mestre Serafis Bey, a chama branca cristalina, o raio que faz a ascensão. E por quê? Porque nós estamos entrando justamente em novas energias, novos portais interdimensionais que nos colocam nessa linha de tempo mais suave, mais sutil. E nós vamos nos adaptando, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, conforme nós conseguimos ir fazendo as nossas movimentações. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqui o pessoal comentando de onde que está falando: Ourinhos, São Paulo, Campinas, Campo Bom, Santos também. Então, é isso. Jandira, Belo Horizonte, Canoas, e assim a gente vai. E então, mais uma vez repetindo, quem conseguir, tente, durante a nossa live aqui, se conectar com as energias do mestre Serafis Bey, que é um grande mestre ascensionado que também sempre está nos amparando, sempre está nos acolhendo para que possamos fazer a nossa caminhada de uma forma bem harmônica, assim como todos os outros mestres. Mas hoje é quinta-feira, então até seria o dia do mestre Hilarion, mas vamos tentar nos conectar com Serafis. Tá bem? Então vamos lá, pessoal. O título que foi colocado na live hoje, ele é Os Faróis Acesos, que todos os faróis de luz em superfície estão convocados. E o que seria isso? Essa convocação, ela leva diretamente a todos nós que estamos com as nossas centelhas acesas, direcionadas para a luz, direcionadas para o anseio da nova Terra. Então, isso automaticamente já coloca você nesse estado de convocação. Mas o que seria essa convocação? A gente poderia até trazer uma frase aqui para reflexão, que agora as coisas começam a ficar mais interessantes. E o que seria esse interessante? Em muitos momentos, em lives mais para trás, a gente comentou aqui sobre essa aceleração energética, consciencial, que vai nos colocando em espaços multidimensionais. Então, essa aceleração, ela faz o seu processo de quociente energético expandir um pouco mais rápido. Aliás,
talvez não seria um pouco, seria bastante mais rápido. E essa expansão, ela vai fazendo você aumentar a capacidade de armazenar energia, que a gente poderia traduzir como consciência, porque tudo é energia. A consciência também se alimenta de energia. Então, quanto mais o seu potencial, a sua capacidade energética se expande, mais a sua consciência se expande. E quando ela se expande, ela vai pegando caminhos, ela vai pegando circunstâncias que vão tirando a necessidade de ocupar essa energia, esse espaço, em, vamos dizer assim, em gradientes mais densos, ou em espaços da sua consciência mais densos. Ela vai ficando afinada, mais etérica. E quem acompanhou as últimas mensagens também hoje, a transmissão dos pleiadianos, está conseguindo compreender um pouco qual é essa movimentação que estamos fazendo, qual é essa linha de tempo que agora vem entrando. Ela vai nos colocando automaticamente em novos estágios da nossa vida. Então, por mais que quando você olhe para o lado, quando você olhe para ao seu redor, tudo que você está vivenciando começa a se modificar. É aí a primeira sensação que você vai tendo desse intercâmbio interdimensional. Depois, você vai percebendo também à sua volta como as pessoas que estão partilhando com você desse momento na sua vida também vão se comportando em relação a isso. Como que eles vão ancorando toda essa energia, como que vai sendo o processo. Em algumas oportunidades também falamos sobre que cada família, cada espaço tem o seu próprio pilar de luz, o seu farol de luz, que sustenta de alguma forma o amparo espiritual para os demais. Não que os outros não se sustentem, não ancorem a energia, mas sempre vai ter alguém que vai ser o pilar de sustentação, que vai fazer esse movimento de forma um pouco mais intensa. E com essa entrada, com essa linha de tempo agora, tomando forma, e quando a gente diz tomando forma, não é que ela vai começar, ela já está. A gente poderia usar uma expressão aqui, que ela está startada, ela está ativada em pleno vapor. Então, quando a gente pega esse conceito, essas considerações, nós vamos entendendo o porquê agora todos os faróis de luz estão convocados. Porque todas essas movimentações, elas vão gerar zonas de perturbação. Perturbação por ajustes, perturbação por alocar mais energia, mais gradiente energético, dentre outras. E nesse momento, muitas pessoas que estavam completamente desligadas de qualquer interesse também nesses assuntos mais espirituais, que no fim das contas são autoconhecimento, entender mais de si mesmo, da sua alma, da sua consciência, vão começar a procurar os faróis de luz. Ou seja, seres, pessoas que estão capacitados para fazer esse amparo, para fazer esse acolhimento de almas nesse momento de maior turbulência. A gente fala em turbulência, porém, essa turbulência ela também não é real. E ela não é real por quê? Porque a maioria das pessoas que está fazendo o seu caminhar espiritual já sabia, já tinha de antemão todas essas movimentações. Por mais que muitos possam vir aqui e comentar assim, mas eu não estou transitando muito bem por essas energias, por essa cacetada energética, como falamos na última oportunidade. Porém, a sua alma está ciente, ela sabe, ela tinha todo esse entendimento. Talvez algumas vezes o mental, ele até burlou, ele fez algumas sabotagens com você, mas você sabia.
E sim, então agora é chegado o momento de você usar todo esse conhecimento, todo esse preparo que você fez nesses últimos momentos, anos, meses, não importa o tempo que você fez. Você fez o tempo necessário para estar agora aqui vivenciando esse momento e disponível também para amparar os seus próximos. E, mais uma vez, trazendo aqui, não há nada o que temer. A gente já comentou sobre isso, já falou sobre isso em outras oportunidades, que as nossas almas, elas ansiavam por esses momentos. Porém, quando eles chegam, gera aquela ansiedade, gera aquele frio na barriga. Porém, são transições, são andamentos aqui do nosso planeta e de nós mesmos, de cada um individualmente, que já eram esperados, inclusive que agora são comemorados. Quando você pensa em egrégoras espirituais, egrégoras que estão amparando todo esse trabalho, todo esse andamento, estão em festa. E por quê? Porque se atinge uma linha de tempo fundamental para o andamento do restante dos processos, aonde os faróis de luz agora podem iluminar de uma forma mais precisa, de uma forma mais convincente tudo que temos para fazer aqui como humanidade. Então, que cada um possa refletir nesse momento, buscar dentro de si qual é o seu papel, ter o entendimento do que está fazendo encarnado nesse momento, por que foi colocado nesses assuntos, porque está transitando de uma forma diferente dentro das mesmas situações que todos estão. Porém, o jeito que talvez você perceba, ele já é mais afinado, ele já é mais aflorado. E isso faz de você um farol, uma centelha, que pode agora também acender outros faróis, criar novos pilares de sustentação, porque as linhas estão avançadas, estão aceleradas. Então, cada um vai agora colocando o seu próprio pilar, que vai fazendo toda a fundação da nova Terra, onde ela já não está mais na parte subterrânea, ela já começa a aparecer na superfície, como um edifício que agora só tende a subir de forma rápida e em velocidade. A construção, ela está em pleno vapor. E dentro dos sintomas que todos estão sentindo, muitos também relatam não estar sentindo. E fica aquela dúvida, que talvez quem esteja sentindo está fazendo movimentações maiores do que quem não está sentindo. Ou até o contrário. Porém, não há nada disso. Cada alma é única, cada um tem efeitos diferentes, porque cada um tem ajustes energéticos nesse momento, mais adequados com as situações, com as energias que precisa também integrar, ancorar. Então, é o momento de você abrir a sua alma, de você perceber que todo movimento que o universo está fazendo está colocando você dentro dessas atualizações, dentro dessas percepções. Por isso que você não precisa se preocupar, jogar toda a sua atenção na causa, mas sim nos efeitos. Os efeitos que agora colocam você em novos estágios. É o que muitos, até tempo atrás, chamavam de transitar pela noite escura da alma. Porém, essa fase não pode ser confundida com aquela anterior, porque a noite escura da alma já passou. Nós estamos todos agora no pleno raiar do dia. Aliás, o dia já raiou, o sol já se faz firme. Então, não se preocupem mais com esses pequenos detalhes. Existem muitas egrégoras que também começam agora a se apresentar de forma diferente para você.
porque o amparo, ele é maior, a luz se faz maior, se faz mais presente. Então, da mesma forma que você consegue ir mais alto para alcançar eles, eles também conseguem fazer uma aproximação maior para alcançar você. E dentro desse entendimento, que cada um conecte no seu coração, que cada um abra o seu chakra cardíaco para receber toda essa amorosidade, todo esse esplendor que agora o universo faz aqui no nosso planeta. Então, que possamos todos, de mãos dadas, juntos, fazer esse caminhar e amparar mais e mais pessoas, para que no fim do final, como a gente diz, até depois do final, nós possamos estar todos juntos para fazer essa comemoração muito desejada desde tempos muito antigos. Então, era isso que queria trazer para todos refletirem hoje. Eu não, né, pessoal? As egrégoras aqui, para que todos possam refletir qual é o caminho a se fazer agora, aonde podemos ir, até aonde podemos ir. Aliás, muito tempo a gente nem sabia até onde poderia ir. E agora parece que não há mais limites. Nós não temos uma limitação. Nós podemos muito mais. Quantas coisas a gente não está vendo aqui no planeta que antes pareciam difíceis de serem construídas, de serem executadas, e que agora elas simplesmente se criam, tomam andamento e rapidamente já estão dando frutos. Então, é o momento de cada um pegar essa força, cada um pegar o que tem de melhor e colocar isso para entrar em atividade. Aí fica aquela pergunta: mas como eu sei o que eu tenho de melhor? Como eu coloco isso em atividade? E muitas vezes nós vamos querer achar isso tudo fora, perguntando para algumas pessoas o que eu devo fazer, como eu devo fazer, que passos eu devo dar. Só que o entendimento que a gente tem que ter, pessoal, nesse entrar dessas energias, é que isso descortina uma série de véus para a gente. E esses véus descortinados, eles conectam você rapidamente com a sua alma, com a sua essência. Porque, senão, parece que nós estamos falando aqui de energias, de uma série de coisas que nós não vamos palpar isso, nós não vamos perceber isso. Só que esse é o momento, essa é a oportunidade diferente, porque agora isso fica palpável para cada um. Só que a gente precisa aprender a conectar com a nossa alma. E essas energias, a gente até falou antes, se conectar com Serapis Bey, com essa egrégora, com essa energia, porque aí você consegue realmente pegar a sua intuição, pegar a sua força interior, da sua centelha, da sua alma, e colocar isso em atividade, colocar o andamento do projeto de alma seu em pleno funcionamento. Porque antes a gente talvez estava andando muito no escuro, dando passos de confiança, dando passos de acreditar, ter fé. Porém, agora não. Isso tudo fez de você mais forte. Porém, agora você consegue buscar na sua alma o que você precisa galgar, o que você precisa fazer. Aí vai entrar aquela pergunta de sempre, mas como que eu faço isso? Dentro da espiritualidade, a gente poderia dizer assim: essa pergunta não é fácil de responder, porque
cada um vai ter que prestar atenção na sua alma de um jeito um pouco diferente. Alguns já conseguem ter a confiança. A gente tem uma live aqui falando sobre confiança para já captar a informação e colocar ela em atividade. Outros ainda precisam pegar essa informação e validar ela, ter alguma prova, algum sinal, alguma coisa que realmente não deixe dúvidas. Porém, isso nós tínhamos sempre. É como se você pensasse em movimentos hoje, sinapses cerebrais, dentre outros, eles começam a ficar de forma direta. Não sei se vocês lembram que em um determinado tempo atrás a gente comentou algumas coisas onde os pleiadianos estavam fazendo um trabalho maior no nosso sistema mental emocional, pegando terceiro, quarto e quinto corpos sutis, que é o mental superior, mental inferior e emocional. Por quê? Porque existiam muitas memórias, muitos traumas, muitas coisas por ali, armazenadas por ali, também as conexões com hologramas, que faziam muitos, a gente poderia usar esse entendimento, muitos desvios nas sinapses de pensamentos, inclusive fazendo muitas conexões com memórias antigas, convivências, traumas antigos, que iam nos levando para outros caminhos diferentes daquele inicial, quando estávamos entrando numa linha de pensamento e muito rapidamente a gente já estava lá numa outra ponta, com outros tipos de pensamento. Só que agora, com essas limpezas todas que vêm acontecendo, que aconteceram e continuam acontecendo, muitos caminhos foram encurtados. Então, hoje, aqui no físico, quando você vai fazer uma sinapse cerebral, muitas vezes você já está tendo um caminho mais limpo, mais direto. Isso também é alinhar com a sua essência. Isso também é você conectar diretamente com a sua centelha. Paralelo a isso, nós estamos recebendo ativações de DNA, como a gente fala. Essas ativações de DNA, quando você imagina uma quinta fita, tá, pegando o chakra laríngeo, também já abordamos muitas vezes sobre o chakra laríngeo ser, talvez, nesse momento, o chakra a mais se trabalhar, porque ele conecta diretamente com essa parte emocional, memórias, traumas que não foram liberados. Então, a gente viu um trabalho maior sendo feito nesse chakra, que agora vem também ativar essa quinta fita, fazendo uma liberdade maior na sua própria expressão e conexão. E quando a gente tem todo esse conjunto, também talvez vocês recordem que vinha a orientação sempre para a gente não fazer análises estáticas, de você pegar, então o que está acontecendo comigo é por causa do flash solar, é por causa do DNA, não, é o conjunto todo de circunstâncias que vai fazendo você ficar com o seu campo, o seu quociente expandido. A gente poderia até fazer uma análise, uma analogia. Quando você pega um HD de computador, ou quando você pega propriamente um celular, que tem uma capacidade de memória. Talvez muitas pessoas tenham os celulares ainda mais antigos. Se você pegar os aplicativos, dando um exemplo, o Instagram, o próprio YouTube, dentre outros, eles estão atualizando o tempo inteiro. Cada atualização que eles fazem exige mais memória, exige mais espaço também, exige mais processamento, velocidade de processamento dentro do seu aparelho celular. E muitas vezes ele fica ocioso porque esses aplicativos evoluíram. E você já se sente até, de certa forma, um pouco obrigado a já ver um aparelho novo. É uma forma similar que vai acontecendo com a gente aqui. Conforme cada atualização desce,
cada integração energética desce. Você só consegue integrar ela se você expandir a sua memória. Isso é o quociente, o gradiente energético. Então você expande isso. Quando você expande, você tem aumentada a sua capacidade de armazenar. Aqui estamos falando de energia, para fazer essa analogia com o celular. Quando você tem alta capacidade energética, você vai derrubando véus, vai derrubando hologramas, sua frequência em hertz sobe e muitas coisas vão caindo porque não tem mais sustentação para estarem ali. Então a gente precisa ir fazendo essas integrações para conseguir ancorar, isso se chama também ancoramento, essas novas formas energéticas que estão vindo, porque são aplicativos atualizados, nós poderíamos dizer. Paralelo a isso, muitas vezes você vai apagando dados do seu celular. No caso aqui, você vai apagando memórias, você vai apagando traumas, sombras que a gente chama, que não servem mais, que não tem mais porquê. São, vamos dizer, é aquela foto que você tinha lá armazenada no seu, na sua memória, que ela tem uma qualidade muito ruim. E hoje você quer fotos melhores, mais nítidas, mais limpas, também podendo pegar isso e apreciar de uma forma diferente. Então, dentro dessa analogia, a gente consegue entender um pouco o que vai acontecendo com o nosso ser. Aqui a gente falava isso, que não é uma coisa que acontece só no corpo físico. Vão acontecendo nos próximos corpos sutis para cima também. Então, dentro disso, você vai cada vez acendendo mais essa luz interna que você carrega. E esse farol, ele tende a ficar aceso para que você consiga também iluminar o caminho para outros que também estão começando a expandir de uma forma maior o seu próprio gradiente. Porque muitas vezes vão entrar confusões, vão entrar coisas. Você imagina aqui, pessoal, quantas pessoas estão por dentro desses assuntos que nós estamos abordando. A gente falou sobre uma cacetada energética. A gente até mudou depois o título, mas nós estamos vivenciando isso. Então você imagina a porcentagem aqui da população encarnada que está ciente, que está por dentro do que está acontecendo. A grande maioria ainda não. E só que o efeito ele vem para todos. Todos sentem esse efeito. Porém tem apenas uma diferença. Algumas pessoas já estão entendendo o que está acontecendo. E outras estão entrando, por isso que a gente diz em processos, vou botar entre aspas aqui, de sofrimento, porque não entendem o que se passa. Só que isso vai gerando uma fagulha interna também nessa pessoa de buscar esse entendimento. Mesmo que não seja por um âmbito espiritual, que é o que nós estamos abordando aqui. Pode ser por um caminho bem diferente. Pode ser por um caminho científico. Pode ser por outro caminho, mas ela vai buscar entender. Talvez algumas pessoas observaram. E eu observei também, tá? Aqui, eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O jornal local daqui estava falando hoje sobre a tempestade geomagnética. Estava falando, em outras palavras, de uma forma mais científica, sobre um flash solar. Quando você vai ver outros sites, páginas que não têm ligação espiritual, estão falando disso também. Porque a energia, a ressonância Schumann, tudo isso não é um dado espiritual, são dados científicos. Porque ciência e espiritualidade andam juntos, andam juntas. Não tem como haver essa separação. Porque a gente tem uma causa e um efeito sempre acontecendo. E a população, os seres humanos, todos nós aqui encarnados, nós vamos sentir os efeitos. Embora talvez não saibamos a causa, mas o efeito vem para todos.
mas muitas vezes é a questão de você entender qual é o movimento, como que isso está acontecendo e como que você pode primeiro se ajudar para depois ajudar os outros. Se tornar um farol também de luz para muitas pessoas. É isso. Então vamos ver aqui, vamos abrir para algumas perguntas aqui do pessoal. Hoje também fiz um pouco de um esforço um pouco maior para vir aqui para essa live, porque por aqui a energia pegou também, pessoal. Pegou. Eu estava comentando hoje mais cedo na transmissão com quem estava por lá interagindo que pegou. E vamos observando, porque essa energia ela tende a se manter ou até aumentar. Vamos ver como que vai nos próximos dias toda essa movimentação. Lembrando que no dia 24 nós temos, pelo calendário maia, o dia fora do tempo, para no dia 25 ser o ano novo, pelo calendário maia. Então ali a gente tem um portal energético muito grande também. Então, a conjunção dos planetas astral que está acontecendo também influencia nisso. É todo o conjunto, por isso que a gente sempre diz, não dá para pegar e fazer uma análise em um ponto apenas fixo. É um conjunto de situações. A transição planetária, ela é assim. Ela é um conjunto de coisas que vai acontecendo e que vai nos empurrando de forma automática dentro do espaço-tempo de cada um, para que nós vamos fazendo as nossas movimentações. Isso, eu aqui falei errado, pessoal. O dia fora do tempo é o dia 25. Aliás, se não tiver certo, até me corrijam. Eu me atrapalho nessas datas bastante. Tem dias que eu nem sei qual é o dia da semana certo. Então, aqui tem bastante gente comentando também como está se sentindo. Se há algo especial para se fazer nesse dia, não. Não que ele seja um dia especial para você fazer algo, mas no sentido de que ele é um dia energético muito forte. Porque, vamos lá, se você pega e faz uma análise, quando você faz aniversário, você está fechando um ciclo. Muitas pessoas fazem, vamos dizer, votos, fazem expectativas quando vira o ano também. Só que dia 26 seria o primeiro dia dentro do calendário maia. Então ali seria o ano novo, o início de um novo ciclo dentro desse calendário. Então a gente pode prestar atenção nesse portal, nessa energia, como que ela fica nesse momento. Então, essa pergunta aqui da Jaciara é bem interessante. Só os trabalhadores da luz estão sentindo tudo isso ou toda a população da Terra? Eu diria que toda a população da Terra. O que muda é só que quem acompanha, quem estuda, está fazendo seu autoconhecimento, já tem uma lucidez do que acontece. Porque, vou tentar dar um exemplo, imagina que várias pessoas estão sentindo muitos desconfortos e estão procurando assistência médica, estão procurando uma série de coisas, pois não entendem o que se passa com elas, no sentido de que apenas amanheceram com uma dor de cabeça, uma pressão, alguma coisa assim, e não tem um entendimento, vamos dizer, um pouco mais amplo do que se passa. Mas, repito, a notícia, vou dar um exemplo, a notícia que eu li hoje num jornal falando sobre a tempestade geomagnética, ele abordava apenas que poderiam ter perturbações na eletricidade, nos meios eletrônicos, tudo mais. Não falou em nenhum momento que nós, seres bioelétricos, poderíamos sentir coisas também. Então, você vê que ainda fica muito longe do chegar em nós mesmos, mas a gente vai entendendo conforme vai expandindo e buscando também conhecimento.
para você fazer essas associações que tem uma movimentação universal aqui, planetária ali, outra coisa acontecendo assim, assado, e você vai tentando trazer isso tudo para o seu campo, para o seu dia a dia e fazer o seu entendimento. Lógico que a gente não pode pegar sempre tudo que nós sentimos, tudo que nós estamos vivenciando e dizer, não, é por isso, é por aquilo. Às vezes você pode estar com uma dor de cabeça e ser falta de água, de beber água. Às vezes você pode estar realmente com um problema físico que necessita de uma análise médica. Então, tudo isso também devemos ter sempre discernimento. Mas quando você tem consciência do que está acontecendo, você começa a entender também de forma diferente tudo o que se passa. Quem está acompanhando suas informações e esclarecimentos pode se considerar um portador de luz? Eu diria sim e não. Por quê? Porque os trabalhos, vamos dizer assim, de expansão de consciência, eles são feitos por diversos canais. Então, é aquela coisa que a gente às vezes até diz. Se o fulano não fez vamos dizer, uma iniciação com tal pessoa, não assistiu tal coisa, não vai ascensionar. Não existe isso. Tá? Até já assisti alguns vídeos, algumas coisas, onde distribuíam códigos, coisas, e eu sempre questionava. Então, quem não fizer isso não vai ascensionar, não é um portador de luz, não. Não é assim que funciona. A gente até falou em algumas outras oportunidades que o que vale é o quociente energético, que seria, assim, em outras palavras, a capacidade de você dar e receber amor. Quantas pessoas, até vou repetir a pergunta da última live, a última oportunidade que a gente falou sobre isso, que era assim, quantas pessoas você talvez conhece que não sabem nada desses assuntos, na dica disso que a gente está abordando aqui, mas são pessoas que têm uma capacidade amorosa muito grande. E quando você analisa, você pode até chegar na seguinte conclusão: nossa, talvez essa pessoa ela vá para 5D muito antes de eu mesmo. Então, ter conhecimento não significa nada. Significaria muito mais o que você faz com esse conhecimento, que no final das contas seria você expandir você mesmo, a sua capacidade, a sua intenção de ser um ser mais expandido, melhor. Então, mas respondendo de forma mais precisa essa pergunta, a gente poderia dizer também que sim, que quem se interessa por esses assuntos, quem começa a buscar o entendimento de si mesmo, ele começa a ser um portador de luz, porque não tem um caminho melhor do que se autoconhecer para fazer a expansão. Mas, repito, ter conhecimento é diferente de você usar as coisas. E é bem o que eu disse, muitas pessoas não sabem de nada disso e elas são pessoas que têm um potencial energético muito grande, porque simplesmente vivenciam outras coisas, mas estão alinhadas nas energias de amor. Vamos ver o que mais a gente consegue aqui. Aqui esse comentário da Aline é bem interessante. Eu conheço pessoas que já têm passagem comprada e nem sabem o que está acontecendo. É difícil a gente, vamos dizer, afirmar, cravar, né, Aline? Ó, tal pessoa vai ascensionar, outra não, mas a gente percebe, sim, a luz nas pessoas. E você muitas vezes vai perceber luz em pessoas que não sabem de nada disso, mas que têm muita luz. Aqui também tem um comentário aqui da Eliana. Toda vez que me concentro nas suas lives, sinto muito sono. Já notei isso várias vezes. Então, quando a gente faz, não pegando a live em si, mas dando um exemplo, os mutirões de cura, a tendência é que muitas pessoas sintam sono porque é a forma das egrégoras agirem, tá? Nesse caso,
poderia até me arriscar a dizer que talvez as suas egrégoras, ou a própria egrégora que trabalha aqui com a gente, enfim, também estão fazendo algum amparo, alguma coisa que induz um pouco ao sono para conseguirem também ancorar melhor essas energias, fazer algumas adaptações em você. Então, me arriscaria a dizer isso, mas sem, vamos dizer assim, cravar com toda a certeza. Vamos ver essa aqui da Marisete. Nas questões físicas, mesmo sendo clínicas, podem ser aceleradas por estas energias que estão chegando? Com certeza. Com certeza, porque quando a gente tem um entendimento que todo o processo ele faz vamos dizer, uma descida pelos corpos sutis até chegar no corpo físico, o processo não acontece só no corpo físico, ele começa lá e desce. Então, dando um exemplo assim, quando você tem, vamos dizer, uma célula cancerígena no corpo físico, no momento que essa informação de luz ela chega lá nos corpos sutis, passando pelo duplo etérico, trazendo uma informação diferente, onde essas células vão começar a se multiplicar diferente, até mesmo eliminando essas cancerígenas, isso pode ser acelerado bastante também. Então, pode ter o aceleramento tanto para cura quanto para elas se multiplicarem também erradas. Então, tudo isso envolve a energia descer, a informação descer pelos corpos sutis. E quando a gente diz que está tudo acelerado, está. Então, por isso a gente deve sempre estar atentando para o interno para ver como está esse comportamento, que vai ser o último estágio chegando aqui no físico. Vamos ver aqui o que mais. Aqui a Maristela comentou, pessoal, acho que o Home Help tem ajudado. O Home Help ele veio para isso, tá, pessoal? Para fazer esse amparo extra em casa, como o nome diz, Home Help. É um amparo para que cada um possa fazer em casa. Então dá para usar ele sim, que vai auxiliar em tudo isso que a gente está vivenciando. Tem uma aqui perguntando qual o efeito dessas energias nos animais, os mesmos que acontecem com a gente, os mesmos. O que muda é a estrutura corpórea deles, a estrutura de chakras é um pouco diferente e o nível consciencial. Tá? Então, eles vão sentir também efeitos de alguma maneira, de algum modo. Tá? Lógico que vai ser bem diferente do que nós sentimos, mas vamos. Às vezes você pode notar ele mais inquieto, latindo, por exemplo, de cachorro latindo de forma desordenada, enfim, eles vão ter comportamentos, cada um também ancorando de uma forma. Vamos ver o que mais. Esse aqui da Valquíria. Gaspareto, eu e minha família estamos com muito sono, pois coloquei todos na cura da mesa arcturiana. Então, os arcturianos, por si só, eles gostam de induzir ao sono, tá? E esse induzir ao sono é justamente para conseguir um acesso maior dentro dos corpos sutis, porque quanto mais em relaxamento você está, ou até se você dormir e entrar num desdobramento, o acesso é mais fácil. É mais fácil, vai ocorrendo um desligamento gradual das faculdades. Às vezes não é total, porque quando você dorme e desdobra, é um desligamento maior que ocorre de todas as faculdades que você tem, como visão, audição, atividade cerebral, tudo se desliga um pouco mais. Quando você pega fazendo até uma analogia com drogas, o que as drogas fazem, de certa forma? Elas dão de certa forma, elas vão desligando um pouco mais as faculdades. A alma, ela tem uma liberdade um pouco maior quando as faculdades estão mais desligadas. E se chega a um estado de êxtase com isso. Só que
geralmente se quer de novo, e de novo, e de novo, e isso não é legal, forçar esse desligamento. Então, só para fazer uma analogia aqui, que às vezes a própria espiritualidade, ela vai dar uma induzida nesse desligamento gradual para conseguir um acesso um pouco maior. Vamos ver o que mais. Aqui, vamos pegar esse aqui, da Carla. Não me sinto mal, porém tenho tido às vezes sono durante o dia e simplesmente durmo do nada. Meu sono à noite é pesado e acordo um pouco cansada mesmo assim. Sim, quem não assistiu ou não leu a mensagem dos Pleiadianos, a gente compartilhou hoje mais cedo aqui no canal, se puder, dê uma assistida, dê uma olhada, porque é aquela coisa, o seu corpo ele vai precisar de um ancoramento, ele vai precisar de uma estruturação para integrar essas coisas. E isso vai gerar mais sono, vai exigir uma atividade maior dele para conseguir, o que exige em contrapartida um repouso maior também. Então, sim, vai dar sono, às vezes você vai mesmo dormir onde também ocorrem atualizações, acordar mais cansado, mas esse trabalho ele deve ir diminuindo isso conforme o ancoramento vai se concluindo. Vamos ver o que mais a gente acha aqui. Aqui tem um comentário da Joyce, né? O Home Help não necessita cristais, só precisa fazer a conexão com a central de comando, Astra. Sim, até para quem não tem cristais, a gente até orientou para usar copo com água, porque a água também é um condutor energético. Então, o que precisa só ali na energia é que ela tenha a transmissão. Então, nos vídeos que a gente fez, a gente já explicou sobre isso também. Aqui tem uma bem interessante, tá? Labirintite pode ser um sintoma total, Cíntia. Por quê? Porque quando você pensa em córtex cerebral, pensa nos canais ali que tem também auditivo, ocular, vai pegando as glândulas, hipófise, pineal, hipotálamo, é um sistema que opera todo junto. O labirinto, ele também sofre alterações de expansão, de redução, de transporte de informações, tudo vai ocorrendo como se fosse um jogar de informações para todo lado. Então, muitas vezes o labirinto vai ser, inclusive, vamos dizer, um dos pedacinhos ali que é mais atingido. Muita gente sente tontura porque está tendo essa alteração, essa atividade no labirinto, tá? Então, fica também essa dica. A gente já comentou até algumas oportunidades anteriores sobre essa parte do labirinto também. Zumbidos também. Aqui o pessoal comentando. Zumbidos estão mais fortes, sim. Tá? Aqui o Sérgio também comentando sobre que ele está acordando com marcas no corpo e cansado. Então, o marcas no corpo é um pouco esquisito, tá? O cansaço seria mais natural. Dá uma verificada nas marcas, o tipo que elas são. Às vezes pode ser até algum processo inflamatório, alguma coisa no corpo que pode estar afetando por ali também. Gratidão também a todos que estão fazendo as suas doações aqui. Vamos ver até isso aqui da Bárbara. Henrique, 2 médiuns já me falaram que a minha aura tem cerca de 1 metro e tem muita luz nos meus olhos e sorriso. Só não entendo o porquê e para quê. Você sabe sobre isso? Sim, porque na verdade a aura, quando a gente fala aqui em ressonância Schumann, é a aura do planeta se expandindo. Então, quando você pensa aqui no seu corpo, o que ela está falando é que a sua aura ela tem uma expansão energética que vai chegar em 1 metro, mais ou menos, pelo que essa médium está dizendo, tá? Ou seja, ela tem 1 metro o campo energético que ela enxerga na sua volta, aqui pegando os corpos sutis. O porquê e para quê é isso que a gente está falando aqui. É a expansão. Quanto mais você expande, maior vai ficando a sua aura, mais límpida, transluzente, e dentre outros fatores, para quem tem mediunidade vai perceber.
Então, isso seria bastante também no que diz a expansão. Tá, vamos ver aqui outra. Aqui, é bem interessante essa aqui, tá? Essa da Cristina. Eu estou vendo, eu tenho percepções de pessoas perto de mim. Não nitidamente, mas a silhueta, sim, você vai tendo algumas percepções que vão começando a alterar. Como se você começa a enxergar um pouco também desse campo áurico todo da pessoa, tá? Então, isso também está acontecendo. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui tem uma perguntando aqui, deixa eu ver só um pouquinho, pessoal. Qual a participação do avatar Sai Baba na transição planetária? Então, Marcelo, eu não tenho muito conhecimento, tá? Sobre Sai Baba. Não é estranho esse nome para mim, mas não tenho muito conhecimento. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando você vem aqui numa live onde tem tantas pessoas assistindo, eu só posso vir aqui abordar ou falar coisas que eu tenho convicção. Porque quando você fala determinada coisa aqui, você tem que bancar isso, você tem que sustentar a energia disso. Então, existem muitos assuntos que às vezes a gente tem algum entendimento aqui, porém não tem convicção. Então, eu acho que dentro de tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa bancar, ancorar isso que nós estamos fazendo, falando. Então, para responder a sua pergunta, eu não tenho muito entendimento, muito conhecimento, mas esse nome não é estranho para mim. Então, aqui também tem o comando Ashtar e o comando Delta fazem parte da mesma Confederação Galáctica da Luz, trabalham em conjunto. Então, a Confederação Galáctica é uma só, e dentro da Confederação Galáctica existem vários comandos, cada um com atividades, seres específicos que vão trabalhar em determinados aspectos diferentes. Você poderia colocar assim: existem comandos que estão mais no controle, de manter a ordem, de manter as leis universais. Outros comandos trabalham mais com parte, vamos dizer, genética, dentre outros. Mas a Confederação Galáctica, ela é o que seria o aglomerado de todos esses comandos. É aonde, vamos dizer, eles reportariam para a Confederação Galáctica da Luz. Vamos ver o que mais está aqui. Eu e meus gatos estamos com problemas nos olhos de forma recorrente. Então, eu vou comentar aqui o que eu acabei percebendo hoje, tá? É como se esse lado aqui, eu acho que no vídeo ele fica ao contrário, mas eu estou vendo o meu lado esquerdo, tá? Aqui. Todo esse meu lado esquerdo aqui, ele ficou com uma certa dor muscular, assim. Se eu vou abrir a boca, dói aqui pegando aqui da testa para cá. Se eu fecho os olhos, dói também, pegando inclusive essa região da mandíbula aqui. E não sei por que, hoje a gente estava fazendo a live lá mais cedo, a live não, a transmissão pleiadiana, e muita gente falou que estavam com o lado esquerdo, o olho esquerdo, a mandíbula esquerda, alguma coisa assim, também tendo uma sensação diferente. Eu até comentei que para mim parecia que como se eu tivesse batido isso aqui, esse lado aqui. E alguém até comentou lá também, por isso que eu digo que nós estamos sempre todos aprendendo juntos. Alguém até comentou lá que o lado esquerdo é o lado feminino, ou seja, talvez a gente poderia dizer, estamos integrando, atualizando alguma coisa que tem a ver mais com as energias femininas, se fosse fazer essa analogia. Só que eu achei interessante que muitas pessoas relataram também desse lado esquerdo. Eu acho que aqui no vídeo, não sei se fica no esquerdo ou no direito, mas esse aqui é o meu lado esquerdo, tá, pessoal? Então, daria para fazer essas análises, né? Inclusive aqui, fazendo a live, eu sinto, volta e meia, uma pressão aqui, todo esse lado, tá? Até estava comentando com algumas pessoas que eu ia ver como que ia estar me sentindo para ver se fazia ou não a live aqui com vocês hoje.
Aqui também, ó, a Ivana comentando, será que tem a ver com alinhamento dos meridianos? Pode ser que sim. Por isso que eu digo, nós estamos todos sempre em aprendizado constante. Todos, todo mundo está sempre, a gente vai observando e tentando entender o que se passa, as movimentações. Aqui eu tenho uma outra aqui da Ângela, colocando aqui, o lado esquerdo é por onde as energias entram. Então, você vê que nós vamos unindo aqui conhecimentos, cada um vai trazendo uma pequena parte, nós vamos buscando entender essas movimentações todas. Aqui, a Helenice colocando, Divaldo Pereira Franco falou muito sobre Sai Baba. Então dá para a gente dar, quem não conhece, pode dar uma pesquisada, tudo mais, ver. Eu confesso que eu não sei muita coisa. Tá? Se eu soubesse, eu falaria mais com vocês, mas como eu disse, esse nome já ouvi várias vezes, só não acabei não estudando mais a fundo para poder trazer alguma informação. Vamos ver essa aqui interessante. A Leila colocou. Henrique, na sua live anterior, vi o vulto de uma cabeça no seu lado direito, na altura do nariz, até o queixo. E tal imagem ficava quadriculada, como uma falha de transmissão de antena de TV. Então, muitas vezes, Leila, eu recebo também algumas mensagens de algumas pessoas que falam aqui, que quando estamos em live, elas conseguem perceber, às vezes, quem está próximo, do lado, junto, aqui fazendo, elas mandam. Muitas vezes mandavam de um senhor de cajado, e, enfim. E provavelmente, às vezes, possam acontecer também falhas, né, na própria Matrix, vamos chamar assim, onde a gente tem um lapso ali de informação mais refinada, alguma coisa assim. Então, faz bastante sentido também isso, tá? E tem pessoas comentando sobre Sai Baba ser um mestre, ser uma expressão próprio Deus, então dá para a gente, cada um, pesquisar também para entender melhor. Às vezes nós vamos ter nomes, né, que estão falando até de mesmos seres. Vou dar um exemplo, às vezes você conhece um ser por um nome e às vezes tem outro nome. Até para explicar para vocês que quando eu comecei o meu canal no Instagram, ele se chamava Embiali. E Embiali é um nome também que o planeta Vênus é conhecido. Então, o próprio planeta Terra, alguns chamam de Gaia, Urântia, tem vários nomes. Então, são formas diferentes de, às vezes, falar sobre a mesma coisa. Então, assim a gente vai entendendo que, às vezes, talvez Sai Baba possa ser um mesmo ser que, com outro nome, a gente até já tenha estudado ou tenha tido entendimento. Vamos ver o que mais. Aqui também a Estela comentando. Também estou com dores no meu lado esquerdo, pescoço e ombro. E assim a gente vai percebendo. Então não sou só eu que estou com o lado esquerdo tendo problemas por aqui. A gente vai entendendo o que se passa, né? Mas, enfim, pessoal. Aqui ó, a Jaciara comentando, ó. Todas as vezes que faço home help, fico com a mão esquerda inchada. Por exemplo, aqui comentaram agora há pouco aqui que pelo lado esquerdo é por onde entra a energia. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Então dá para se fazer uma analogia, se fazer uma forma de entendimento um pouco melhor. Eu acho, pessoal, que o principal é nós irmos realmente entendendo as movimentações que estão acontecendo. Muito mais do que entender as externas, são as internas nossas. Como que tudo isso vai se passando para nós. Então, eu acho que também com essas coisas que abordamos hoje aqui, já fica
mais um pouco para a gente fazer mais algumas análises, tentar buscar mais algumas coisas, mas sempre naquele entendimento que os processos eles devem ser harmoniosos com nós mesmos, sem preocupações, sem grandes loucuras de tentarmos fazer, porque a própria luz ela faz essa movimentação ser harmônica para a gente também. E então eu queria me despedir de vocês nesse momento aqui, que cada um possa também buscar os seus próprios entendimentos. A gente está no meio de um influxo de luz muito grande e vamos passar por ele da melhor forma possível. Estamos todos juntos, só o amor é real e vamos na velocidade de Deus. Então, gratidão a todos e a gente em breve, muito em breve, já estará aqui de volta para conversar mais uma vez, tá bem? Boa noite e até mais.